Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, sejam todos bem-vindos. Simbora lá para a história de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com quem você acha que deva conhecer o nosso canal. Tem uma amiga aí que tá passando por uma relação tóxica, abusiva, né? Tem um amigo aí que adora, né, ouvir histórias e você também acha que ele tá passando uma situação difícil. Experimente apresentar o nosso canal. E quer mandar sua história, o e-mail tá passando aqui. Bora lá para a história de hoje. Dani, tudo bem com você? Espero que sim. Comigo está tudo caminhando. Hoje eu estou melhor do que ontem. A cada dia que passa, eu me esforço muito para que minha vida possa ficar um pouco melhor. Apesar de todas as perdas e todo o sofrimento que eu tive na vida, eu nunca desisti de viver. Dani, eu me chamo Alice, tenho 54 anos e sou viúva. Eu tinha 2 filhos, mas eles não estão mais comigo. O destino levou para longe de mim. Ai, meu Deus. Olha, essas histórias, sim, sério, me dá arrepio só de ler. Hoje eu tenho certeza que eles vivem na companhia do Pai, aguardando a hora de eu encontrá-los. Quem sabe a gente refazer nossa família em outro lugar. Nossa, 54 anos, tão nova, ela perdeu os filhos, perdeu o marido. Dani, eu sigo o seu canal já tem 1 ano e desde que eu conheci eu me simpatizei muito por você. Vejo você uma mulher muito guerreira que acorda os dias de madrugada para trabalhar, para sustentar seus filhos e realizar seus sonhos. Além disso, você ainda cuida do canal e dos seus seguidores, sempre colocando histórias inéditas para que a gente possa te acompanhar. Te vejo como um exemplo de mulher. Parabéns pela dedicação ao seu trabalho e ao seu canal. E também a sua família, né? E a nós, os seus seguidores. Você merece todo o sucesso que você alcançou. Dani, eu nasci numa cidade do interior e vivi lá até meus 23 anos. Foi com essa idade que eu me casei com o Romeu e viemos morar na capital. Meu Romeu, ele foi praticamente o meu primeiro namorado. Antes dele, eu só tinha ficado com alguns meninos lá no interior. Mas nada sério. Ele era primo de uma grande amiga que eu tinha no interior. E ele foi morar um tempo na casa dela. E sempre que eu ia na casa da minha amiga, eu e esse menino nos beijávamos, mas não passava disso. A gente ficava muito por conta da minha amiga, que sempre colocava uma pressão para a gente ficar junto. Eu e ela éramos muito amigas e a gente queria ser da mesma família. Então, naquela época, Dani, ela colocava maior pressão para eu ficar e namorar com ele. E quem sabe me casar e entrar na família dela. Só que eu não sentia nada por esse menino. Na verdade, eu nem gostava de beijar ele. Eu me recordo que esse menino tinha um bafo horroroso. E tinha dias que o bafo estava tão forte que eu tinha nojo até de beijar a boca dele. Depois de um tempo que eu estava ficando com ele, todas as vezes que eu ia na casa da minha amiga, ela fazia pressão pra gente ficar juntos. E eu até comecei a evitar ir lá, porque eu me sentia na obrigação de ficar beijando ele todas as vezes que eu ia. Até que um dia minha amiga me perguntou por que eu não estava indo na casa dela. E eu fui obrigada a abrir o jogo e dizer que eu não queria mais ficar com o primo dela. O primo dela tinha um bafo horroroso e às vezes até me dava vontade de vomitar. Ela acabou me entendendo e nunca mais me forçou a ficar com ele. Naquela época eu era muito Maria vai com as outras, sabe? E tudo que me pediam, eu acabava fazendo. Eu não sabia falar não para os outros. E por causa disso que eu acabei ficando com esse primo dela várias vezes. A gente, quando nasce no interior, tem muito disso, de querer ficar fazendo a vontade de todo mundo para não decepcionar as pessoas. Dani, depois que eu parei de ficar com esse rapaz da boca fedorenta, eu conheci meu Romeu. Na época eu tinha 21 anos e ele 26. Ele tinha ido morar na minha cidade porque ele tinha sido aprovado em um concurso e ele não conhecia praticamente ninguém na minha cidade. Ele então comprou um título do único clube que tinha e começou a frequentar. E o programa da minha família também era ir nesse clube nos finais de semana. Esses clubes de lazer, gente, que tem piscina, quadras, né, restaurante. A cidade que eu moro não tem praia, não tem muitas opções de lazer. Então, até hoje, o povo de lá frequenta o clube nos finais de semana. Há também que acontece jogos de futebol entre o pessoal da cidade. Então, é tipo
onde o pessoal da cidade se encontra nos finais de semana e é onde todo mundo tem ali o seu lazer, né? Bom, meu Romeu é apaixonado por futebol e assim que ele comprou o título do clube, ele se tornou com a galera do futebol e se tornou muito amigo do meu irmão, que também é apaixonado por futebol. Ele começou a frequentar o clube praticamente todo final de semana. Um dia eu estava no clube com algumas amigas e meu irmão chegou no lugar que a gente estava, junto com o Romeu, e falou que queria apresentar ele pra gente, que ele era novo na cidade e não conhecia ninguém. Ele tinha passado no concurso e iria ficar um tempo na cidade até conseguir uma transferência para a cidade dele. Na hora que eu olhei para ele, eu já achei ele muito bonito, e minhas amigas também. E nesse mesmo dia, uma das meninas, né, que era muito pra frente, só porque tinha morado na capital, ela se achava melhor do que as outras. Ela chamou o Romeu, meu irmão, e eu e mais algumas amigas para jogar baralho na casa dela à noite e tomar vinho. Na hora que ela fez esse convite, eu já notei que essa minha amiga tinha ficado interessada por Romeu. Mas eu não falei nada, pois eu também tinha interesse nele. E naquela época eu era bem tímida e retraída. No outro dia de manhã, depois que a gente jogou baralho na casa da minha amiga, eu estava conversando com meu irmão e falei com ele que eu achava que minha amiga tinha se interessado em Romeu. E meu irmão me disse que achava que Romeu estava interessado em mim, porque ele ficou perguntando muita coisa sobre mim e eu fiquei curiosa para saber o que ele estava perguntando. Meu irmão me disse que ele ficou querendo saber se eu tinha namorado, quantos anos eu tinha. E só de ouvir isso, eu já poderia imaginar que algo aconteceria entre nós. Bom, depois disso namoramos 2 anos e meio. Casamos, Romeu conseguiu a tão sonhada transferência e nos mudamos para a capital, na cidade natal dele. No início foi bem estranho para mim, eu não conhecia ninguém, então eu comecei a focar nos meus estudos e todos os dias que Romeu saía eu ficava estudando para um concurso, até conseguir uma aprovação. Depois comecei a trabalhar e comecei a fazer amizades, então minha vida voltou à normalidade. Só, Dani, que depois disso eu chorava muito em casa, com saudade dos meus pais e do meu irmão. Só quem já mudou de cidade sabe do que eu estou falando. Depois de um tempo casada com Romeu, eu engravidei do meu primeiro filho, Juliano. E 1 ano e meio depois, de Júnior. Os meus filhos foram as maiores bênçãos da minha vida. Desde a infância, eles sempre foram meninos educados, comportados, sempre obedeceram muito o pai e eu. Eles nunca deram nenhum tipo de trabalho. Sempre foram bastante estudiosos e sempre que eu ia numa reunião de escola, eu ouvia elogios e isso me enchia de orgulho. Juliano, ele sempre foi mais agarrado comigo, sempre foi muito carinhoso, nunca gostou muito de esportes, diferente do pai dele e de Romeu, que eram apaixonados por futebol. E por outros esportes, né? O meu marido, quando Juliano era mais novo, ele insistia também para Juliano fazer uma escolinha de futebol. Inclusive, ele chegou a matricular Juliano em uma escola, mas ele tinha horror ao futebol e todos os dias que tinha aula ele me pedia para falar com Romeu para que ele não fosse à aula. Mas por muitas vezes meu marido forçava o menino a ir para a escolinha e ele chegava em casa chorando, disse que não aguentava jogar bola e Romeu ficava pé da vida. Esse era um dos poucos problemas que a gente tinha em casa. Com o tempo fui notando que Juliano era diferente. Ele não se enturmava com os meninos do prédio, ele não gostava de ficar brincando de carrinho. E eu comecei a desconfiar da sexualidade dele. Mas nunca cheguei a questionar a sexualidade dele, e muito menos conversar com o Romeu sobre isso. Mas, depois que eu descobri que meu marido também já tinha essa percepção há alguns anos, né? Eu resolvi realmente me abrir. Quando ele fez 18 anos de idade, eu acho que ele já não estava mais aguentando a pressão do pai para que ele arrumasse uma namorada. E um dia ele foi no meu quarto e disse: "Mãe, eu sou gay." Dani, se eu falar pra você que aquilo pra mim foi um choque, eu estou mentindo. Porque eu já percebi há muito tempo o jeito dele. Mas eu não tinha plena certeza, então eu não me achava no direito de conversar com meu filho sobre isso. Quando ele veio me contar isso, ele estava todo cabisbaixo, se achando a pior pessoa do mundo. Eu disse pra ele que era pra ele se levantar a cabeça e assumir quem ele queria ser,
porque se ele ficasse escondendo isso, ele seria eternamente infeliz. Dentro do tempo dele, ele ouviu meu conselho e dentro do tempo ele acabou assumindo a sexualidade dele. Depois disso, dava para ver na cara dele que meu filho estava muito mais feliz. Ele era uma pessoa nova. Ele não precisava ficar se escondendo, esconder os amigos. Eu não cheguei a conhecer nenhum namorado dele, mas soube através de alguns amigos que ele chegou a ter alguns namoradinhos. Mas tenho pra mim que apesar de eu apoiar essa opção dele, ele tinha vergonha de apresentar os namorados pra mim. Bom, para o pai dele, para mim, para o pai dele e para o irmão dele. Dani já Romeu Júnior, ele sempre foi muito apegado ao pai. Além de ser a xerox do pai, desde muito novo ele gostava de tudo. E o pai amava, né? Ao contrário do Juliano, ele era apaixonado por futebol. Fez escolinha de futebol dos 11, até os 11 anos. E ele desde novo também gostava de assistir as peladas que o pai jogava nos finais de semana. Eles eram uma espécie de mascote do time do meu marido. O programa preferido dele era ir pro estádio com o pai e torcer. Ele amava ir pro estádio e torcer para o time, né, do meu marido, sempre que possível. Romeu levava ele no estádio, mas eu morria de medo quando Romeu me levava ele. Porque naquela época tinha muita violência. E eu tinha medo de acontecer algo com Romeu e com Romeu Júnior. Dani sempre foi uma mulher muito medrosa. Sempre tive muito medo que acontecesse algo com os meus filhos e com meu marido. E hoje, pensando nesse medo que eu sentia, parece que eu já pressentia que uma tragédia ia cair sobre a minha vida. Mas eu nunca poderia imaginar que essa tragédia fosse acontecer com meus 2 filhos e com meu marido. Nem nos meus piores pressentimentos eu imaginaria uma coisa dessa. Tudo começou há 7 anos atrás. Era uma época que a minha família estava vivendo um momento muito bom e feliz. Tudo começou com Romeu Júnior. Como eu já disse, ele sempre foi apaixonado por esportes, principalmente por futebol. Ele sempre foi um rapaz ativo, namorador, estudioso. Ele era daqueles meninos que adorava sair para se divertir. Adorava ficar com uma menina e sempre ele levava alguma menina na nossa casa para conhecer a gente. Mas como ele era um menino muito solto, ele não conseguia namorar sério. Eu até cheguei a aconselhá-lo que ele tinha que ter uma namorada séria, mas ele vivia trocando de namorada. Dani, do nada, Romeu Júnior começou a ter febre, sem nenhum motivo aparente. Eu então levei ele no médico e mesmo assim o médico não achava nada que indicasse aquilo ser mais sério. Às vezes eu levava ele para consultar e o médico dizia que a febre era por conta de alguma virose ou algo desse tipo. Só que era uma luta para ele ir no médico porque ele não gostava. Depois de um tempo ele começou a reclamar de muitas dores no osso da perna direita. Mas como ele jogava bola praticamente todos os dias, ele estava praticando uma atividade física, né? Então eu achava que era uma dor muscular. Ele sentia essas dores mais à noite, só que com o tempo começou a sentir cansaço, perder peso e depois de um tempo apareceram feridas estranhas na pele dele. Mais uma vez eu insisti para ele no médico e como ele não queria ir, agendei um ortopedista. E eu falei, meu filho, você vai ter que ir no médico comigo de qualquer jeito. Bom, o médico solicitou um raio-x que foi feito. Na hora que o médico olhou o raio-x, ele falou que ia precisar de um exame complementar e eu já fiquei assustada. Perguntei o motivo e ele me disse que era para avaliar melhor o problema. Romeu Júnior então disse que ia marcar para a próxima semana e o médico então disse que ele precisava fazer com extrema urgência. E ele ia ligar para algum hospital que tivesse plantão para conversar com o ortopedista, que era algum colega dele, né? Para ver se meu filho conseguiria fazer esse exame no mesmo dia. Ai, gente, eu lembrei aqui quando eu tive pneumotórax, eu senti uma dor assim, né, muito forte na costela e eu marquei médico. Por sorte, tinha médico acho que 2 dias depois. E eu já comecei a ficar com falta de ar, né? Aí eu lembro que eu também fui no médico, ele fez um exame, ele falou assim, ó, você vai precisar de um exame mais complementar, assim, né? Um exame que... Aí eu falei, ah, tá, eu vou marcar então. Ele falou, não, você não tá entendendo, você tem que ir agora fazer esse exame. E, gente, eu fui, nem saí do hospital mais, né? Lá mesmo eu já fiquei. Porque meu pulmão já tava com pneumotórax, né? Que é
derrame pleural, que eles chamam, né? Bom, graças a Deus, em tempo vimos isso. Mas é um pânico, né? Bom, esse médico atendia ele e faria o pedido da tomografia dentro do pronto-socorro, pois assim seria mais rápido do que tentar autorizar pelo plano. Já naquela época, gente, os exames mais caros precisavam passar por auditoria e às vezes demorava até 15 dias para o plano autorizar. Bom, então fomos nesse pronto-socorro que o médico indicou, era urgência e a autorização viria na hora. Quando o médico falou isso, eu tinha certeza que o médico estava desconfiando que poderia ser algo mais sério. Não tinha sentido o médico pedir um exame com tanta urgência, né? Só que eu não queria perguntar na frente de Romeu o que o médico estava desconfiado. Quando acabou a consulta, dei uma desculpa para Romeu, Romeu Júnior, né, que eu tinha esquecido algo na sala do médico e voltei. E pedi para ele me falar o que estava acontecendo e ele me disse que ele não podia confirmar nada, mas ele achava que a gente deveria fazer esse exame o mais rápido possível, né? E ele falou assim: tudo indica que seu filho está com câncer nos ossos. Nossa Senhora. Mas eu não posso afirmar nada antes da tomografia. Dani, ali meu mundo ruiu. Eu fiquei desorientada. Mas o médico me pediu para não falar nada com o Romeu Júnior até sair o resultado. E caso a tomografia confirmasse, ele ia pedir para um colega dele que estava de plantão no hospital a internação de Romeu. Tudo no mesmo dia. E iniciar um tratamento oncológico. Mas que eu poderia ficar à vontade para procurar um outro profissional, mas que na opinião dele, se a suspeita se confirmasse, teria que internar Romeu o mais rápido possível. Dani, assim que chegamos no hospital, passamos por esse outro ortopedista e conforme ele combinou com o colega, né, ele pediu a tomografia. E assim que acabou o exame, ele me confirmou que o Romeu estava com câncer nos ossos num estágio bem avançado. Ele ia pedir a internação dele para uma série de outros exames e que era para a gente correr contra o tempo, pois o estágio era bem avançado. Quando o médico conversou com o Romeu Júnior, ele parecia não ter a dimensão do problema do que estava acontecendo. Ele ainda perguntou ao médico se ele não poderia ser internado mais para frente, e o médico disse que o caso dele era sério, que não tinha tempo a perder. Dani, quando eu liguei para o meu marido e disse que Romeu ia ficar internado, a primeira coisa que meu marido perguntou era o que ele tinha, mas eu menti. Eu disse que os médicos ainda não sabiam, mas que era necessário fazer vários exames, por causa disso ele ia ter que ser internado. Finalizei a ligação dizendo que eu precisava que ele fosse para o hospital o mais rápido possível, porque eu precisava passar em casa para pegar umas roupas para Romeu Júnior. Quando meu marido chegou no hospital, o médico chamou ele no consultório e falou com ele tudo o que estava acontecendo. Meu marido ficou transtornado e nessa hora eu e ele nos abraçamos e choramos juntos por alguns longos minutos. Dani, quando eu cheguei em casa para pegar as roupas de Romeu Júnior, eu entrei no quarto dele e eu tive uma crise de choro. Eu vi as coisinhas dele, a camisa que ele gostava, as fotos no mural. Parecia que naquele momento ali eu já estava me despedindo do meu filho. Quando descobrimos a doença de Romeu Júnior, Juliano já estava morando em outra cidade. Era menos de 100 quilômetros. E ele praticamente vinha todo final de semana para casa. Eu e Romeu decidimos contar a ele no final de semana. E eu me lembro muito bem que tudo isso aconteceu numa terça. Esperamos até a sexta, Juliano chegar. Ele estava em semana de prova, então a gente não queria deixar ele preocupado. Quando chegou a sexta-feira, contamos para Juliano e ele ficou arrasado. Até cogitou trancar a matrícula e nos ajudar com o irmão. Mas tanto eu quanto Romeu fomos contrário a isso. E falamos para ele que ia dar tudo certo, que o Romeu Júnior ia sair dessa para ele seguir com a rotina dele. Dani, nesse período de internação, Romeu Júnior fez uma cirurgia e dias depois recebeu alta para fazer várias sessões de radioterapia. Só que os resultados não eram nada animadores, nem da rádio, nem da químio. Fora que os efeitos eram horríveis e a cada sessão Romeu se sentia pior. Até que o médico decidiu suspender as sessões. Depois da descoberta da doença do Romeu Júnior, Juliano começou a ir todos os finais de semana para casa. Ele queria ficar próximo ao irmão e revezar com a gente. Em algumas das internações, em um dos finais de semana, ele estava voltando para casa e no carro que meu marido tinha dado a ele estava chovendo muito.
Eu tinha até pedido... Ah, meu Deus, isso é o Juliano já, né? Eu tinha pedido a Juliano para não vir de carro, que era para ele pegar um ônibus. Mas ele sempre foi teimoso. Ele não me ouvia. Ele resolveu vir de carro. Ele sempre costumava chegar em casa por volta das 4 da tarde. Quando deu às 3, eu senti um enorme aperto no coração e resolvi ligar para ele. Ele não atendeu. Liguei mais vezes, até que um homem atendeu e disse que era um policial. Disse que meu filho capotou com o carro numa curva, tinha sido socorrido com vida, mas que o estado dele era grave. Dani, quando esse policial falou isso, eu quase desmaiei no telefone. Eu comecei a passar mal. A moça que trabalha na minha casa me acudiu e me perguntou o que tinha acontecido e eu só sabia chorar. Ela então ligou para o meu marido dizendo que eu estava passando mal e meu marido pediu para falar comigo. Na hora que eu peguei o telefone, eu estava aos prantos e ele me perguntou o que tinha acontecido com o Romeu Júnior. E eu, quase sem forças, disse que não era com o Romeu Júnior e sim com o Juliano. Contei sobre o acidente e Romeu ficou desesperado, disse que ia ligar no hospital. E quando ele me retornou, disse que Romeu Júnior estava passando por uma cirurgia e não tínhamos mais nenhuma informação. Ele me disse que estava indo para esse hospital e eu falei para ele não ir sozinho. Ele disse que um colega de trabalho ia dirigir para ele. Dani, depois de umas 4 horas, meu marido me ligou dizendo que eu tinha que ser forte. Juliano não tinha resistido e tinha falecido. Eu tô toda arrepiada. E tinha falecido na mesa de cirurgia. Meu Deus do céu, gente. Nossa Senhora. Dani, parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Nisso, os parentes do meu marido começaram a ir para minha casa. Eu estava em choque. Eu não queria que Romeu soubesse daquela hora, mas foi inevitável. E eu presenciei uma das cenas mais tristes da minha vida. Meu filho, completamente debilitado, numa cadeira de rodas, chorando a notícia da morte do irmão. Dani, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar essa história. Eu nem sei se foi uma boa ideia escrever, pois estou lembrando cada detalhe, principalmente dessa cena. Romeu Júnior já estava extremamente fraco, chorando a morte do irmão. No outro dia, o corpo de Juliano chegou no início da manhã. Eu só consegui ficar um pouco no velório com Romeu Júnior. Ele estava arrasado. Eu não conseguia parar de pensar que o próximo seria ele. O tratamento dele não estava tendo êxito e ele já estava em cuidados paliativos. Eu então resolvi não ficar para o enterro e fui embora para casa. Eu quis tentar preservar ao máximo a saúde de Romeu Júnior. Dani, 108 dias depois de eu enterrar Juliano, Romeu Júnior morreu dentro do quarto dele ao meu lado e do lado do meu marido. Ele não queria mais ficar internado no leito de hospital e a gente resolveu trazer ele para casa. Por mais que eu amasse Romeu Júnior, a morte dele, de certa forma, foi um alívio. Eu não aguentava mais ver meu filho sofrendo. Ele só conseguia descansar à base de remédios e a gente montou um mini hospital dentro de casa, para dar mais conforto a ele. Nesses últimos dias de vida, apesar da gente fazer tudo o que estava ao nosso alcance, essa doença maldita e perversa tirou a vida do meu segundo filho. Depois da morte de Romeu Júnior, meu marido se entregou. E pediu licença do trabalho e depois nunca mais conseguiu voltar a ser o mesmo. Ele entrou em depressão profunda. Era muito triste eu entrar no quarto e ver ele chorando. Eu tentei por muitas vezes convencer ele da gente vender o apartamento para a gente não ficar ali tendo aquelas lembranças. Mas Romeu foi irredutível e disse que daquele apartamento ele não sairia, pois ali tinha o cheiro dos meninos e que ele queria viver naquele apartamento até o último dia de vida dele. Ele tinha que estar ali, ele tinha que sentir a presença dos filhos. Dani, por várias vezes eu cheguei do trabalho e Romeu estava chorando no quarto dos meninos. Aquilo partia meu coração. Eu tinha tanto medo de que Romeu cometesse uma loucura, já que a gente morava no andar alto. Mas meu trabalho era a única forma que eu tinha de seguir a vida. Se eu ficasse dentro do apartamento com o Romeu, eu acho que ia ficar os dois em depressão. Iríamos adoecer. Então eu sempre deixava ele com a moça que trabalhava com a gente e eu ligava para casa pelo menos 4 vezes por dia para saber notícias, já que nem telefone ele me atendia mais. Ele se afastou de todo mundo, ele não gostava de receber ninguém, não se alimentava e nem mesmo as partidas de futebol ele assistia. Dani, 503 dias depois da morte de Juliano, Romeu teve um infarto e morreu.
Eu não posso afirmar para você que Romeu quis tirar a própria vida, mas ele tem sim uma parcela de culpa. Romeu era hipertenso e depois da morte dos meninos, ele simplesmente se recusou a cuidar da saúde dele. Ele não tomava mais os remédios, a pressão dele era altíssima. Eu implorava para ele se cuidar e ele dizia que a vida dele não tinha mais sentido. Ele não dava uma caminhada, ele não ia numa padaria. Ele fumava 3 maços de cigarro por dia, se alimentava mal e ainda tentava de todas as formas fazer as comidas que eu tentava, né, que ele gostava, para ver se ele comia, mas era raro as vezes que ele sentava na mesa para comer. O máximo que ele fazia era experimentar um pouco a comida. Por inúmeras vezes eu chamava ele para sair comigo, para dar uma volta, um passeio, sei lá, comer uma pizza. Mas depois que Romeu enterrou o nosso segundo filho, ele nunca mais foi o mesmo. E ali ele também acabou morrendo aos poucos. Dani, depois da morte do Romeu, foi a vez de eu dar uma parada na minha vida. Eu não aguentava mais tanta perda. Eu pedi uma licença não remunerada e voltei a morar um tempo na minha cidade natal. A princípio, eu fiquei cuidando um pouco dos meus pais para não ficar o tempo ocioso. Depois, eu comecei a ajudar meu irmão na loja dele. Isso serviu como uma terapia, pois eu também já estava adoecendo. Eu também me apeguei muito a Deus. Comecei a ir na igreja batista. E nesse período foi muito bom, sabe? Pois eu me senti acolhida lá. Outra decisão importante, assim que eu retornei da casa dos meus pais, foi vender meu apartamento. Eu já voltei da casa da minha mãe e já aluguei um apartamento para mim. Depois vendi o meu e comprei um novo. Outra coisa que eu fiz e que meu marido não deixava eu fazer foi de doar tudo que meus filhos tinham. Doei cama, roupa, sapato, principalmente perfume. Inclusive a minha cama de Romeu também doei e vendi. Então ela vendeu tudo que tinha para não ter lembranças, para não ficar, né? Dani, passaram alguns anos das minhas perdas, mas não tem um dia que eu não penso nos meus filhos e em Romeu. Eu passei muitos anos sem comemorar o Natal, uma virada de ano. Essas datas são muito difíceis para mim, e assim como o aniversário de cada um deles, pois toda a família amava se reunir nessas datas, especialmente no Natal, que era uma data que a gente passava juntos. Meu Deus. Em relação ao Réveillon, depois que os meninos foram crescendo, eles foram passando com a turma deles. Mas depois da perda deles, eu passei alguns anos sem comemorar Réveillon. Eu não tinha o que comemorar. Depois que acabou a pandemia, eu comecei a ver que tanta gente tinha morrido e eu também tinha medo de morrer. E eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida. Então comecei a me juntar aos meus familiares para comemorar sempre um ano a mais de vida. Dani, recentemente eu conheci um senhor de 61 anos. Ele também é viúvo e ele tem sido uma pessoa muito boa na minha vida. É uma excelente companhia, a gente sai para jantar, toma um vinho, vai no cinema, ao teatro. Vamos a Bariloche, agora em abril de 2025. Eu não sei, Dani, se eu devo me envolver com ele. Eu tenho que ser sincera com você. Eu estou gostando dele, me sinto carente, sinto falta de alguém no meu lado, sinto falta de ter uma vida sexual ativa. Mas eu não sei se vou estar agindo certo em namorar com ele. Eu tenho medo de algo acontecer com ele e eu ter mais uma perda. Eu também não sei qual seria a opinião dos meus filhos sobre isso, caso eles estivessem aqui. Mas o que eu posso garantir é que a companhia dele me faz muito bem. E tem me ajudado bastante. Bom, Dani, Beto, obrigado por ouvir minha história. Apesar de eu chorar muito, foi muito bom eu colocar alguns sentimentos para fora, que estava há muito tempo querendo escrever para vocês. Beijo para vocês e a família. Ai, Alice, meu Deus. Eu fiquei assim, tão chocada com a sua história que eu acho que eu não consegui nem... Ai, eu não consigo nem imaginar isso, gente. Sério, foram muitas perdas ali que ela teve, né? Bom, Alice, primeiramente se sinta abraçada por todos nós, né? E, assim, gente, eu não consigo nem mensurar a dor dela. Então, assim, nada que eu fale aqui eu não consigo mensurar a dor de Alice. Então, assim, eu perdi pessoas muito importantes na minha vida também, né? Você falou sobre a perda aí dos seus filhos. A minha avó,
quando ela perdeu a minha mãe, que a minha mãe foi a primeira filha dela a morrer. Nossa, a minha avó, gente, ela se entregou completamente. Ela falou assim, ela só falava que estava esperando minha mãe vir buscar ela. Então ela também já tinha problemas assim de pressão, de coração. Ela tinha vários problemas que ela estava, né, tomando remédio. E ela se entregou. Se entregou também. E 6 meses, quando minha mãe morreu, foi 6 meses que a minha mãe morreu, minha avó faleceu. E infelizmente depois ela perdeu todos os filhos dela, né? Só tem um agora vivo. E eu acho que minha avó nem aguentaria ver isso também. Mas é muito triste tudo que você passou. A gente se solidariza aqui com você, né? Com a sua dor. Então eu não vou nem tocar nesse assunto, porque assim, gente, não tem nem o que a gente falar, né? Foram perdas importantíssimas, assim, na sua vida, que ninguém merece passar por isso. Mas, bom, Alice, então, voltando como você perguntou, né, sobre esse senhor que você conheceu, eu acho que nada que a gente falar aqui sabe, a gente pode te consolar, a gente pode falar várias coisas, mas nada que a gente vai falar vai ter como a gente sentir a dimensão dessas perdas aí na sua vida, né? Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, né? Os seus filhos, né? O seu marido. Então, eu acho que sim, você tem que conhecer pessoas, você tem que sair, você tem que se abrir para a vida, sabe? Porque passar uma situação dessa que você passou, é muito fácil a gente se entregar à tristeza, como aconteceu com seu marido, como aconteceu com a minha avó, né? A gente se entregar totalmente à tristeza, entrar numa depressão. Eu acho que é um passo para isso, sabe? Então, sim, conheça se a pessoa é boa, né? Claro, né? Com todos os cuidados, com tudo que a gente sempre fala aqui. Mas se é uma pessoa boa, uma pessoa que te faz feliz, uma pessoa que te faz bem, te leva para passear, te leva para ver o mundo novamente, você consegue, por alguns minutos, assim, esquecer tudo isso, né? Não que você vai esquecer do seu marido, você nunca vai esquecer dos seus filhos, mas se é uma pessoa que por alguns segundos consegue tirar sua mente, assim, de tudo isso, sim, viaje para Bariloche, né? Curta e vá ser feliz, Alice. Seus filhos e seu marido, eles vão estar para sempre, para sempre, para sempre na sua memória, né? Tenho certeza disso. Tenho certeza que não tem um dia que você acorde, que você não lembre deles, um dia que você vai dormir, que você não lembre deles. Mas a vida continua, né? A gente continua aqui, a gente continua viva. Por exemplo, meu pai tem 30... Cara, meu pai acho que tem 34 anos que ele faleceu. A minha mãe tem uns 22. E eu sempre lembro deles, né? Sempre, sempre, sempre. Sempre que conta uma história ou eu lembro de alguma coisa. Então, é como a Glória Pérez, né? Que perdeu a Daniela Pérez, né? A mãe da Daniela Pérez. Que é um caso bem conhecido no Brasil. Ela todo ano, acho que no aniversário da Daniela, ela sempre deixa homenagens, ela deixa tudo. E é o que ela falou uma vez. Ela falou assim, a dor da mãe nunca ameniza, sabe? A saudade vai estar sempre ali, gente. Foram pessoas que fizeram parte da sua vida. Cara, é um filho, é um vínculo de mãe. Acho que um vínculo de mãe com filho, ele é muito forte, né? Então, não tem isso que um dia eu vou conseguir. Não, você sempre vai lembrar dos seus filhos, eles sempre vão fazer parte da sua vida. Só que você tem que lembrar que você tá viva e você tem que continuar vivendo, né? E se a gente tem que continuar aqui, a gente tem que continuar da melhor forma. Eu tenho certeza que seus filhos, onde eles estiverem, eles vão estar felizes em te ver feliz. Então, se essa pessoa te faz feliz, vá, aceite, saia, curta, vá ao teatro, jante, vá a Bariloche, né? Faça as viagens que você quer fazer e não aceite nada menos que a sua felicidade, tá bom? Beijo pra vocês. É uma história que realmente, assim, toca a gente.
Hoje meu filho foi pro Brasil. Hoje não, ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo no domingo. E eu sei que ele tá ali no Brasil. Mas assim... Nossa, parece que foi um pedaço meu ali junto com ele, sabe? Só esses dias que a gente ficou juntinhos aqui, agarradinhos. Então, assim... Quando a gente tá longe dos nossos filhos, né? A gente já sofre, mesmo sabendo que eles estão aqui... Imagina quando a gente sabe que eles não estão mais, né? Que a gente não vai ver mais. E é muito triste isso. Nenhuma mãe deveria passar por isso. E a maneira que aconteceu com você realmente foi muito trágica, né? Porque já tinha um filho doente e o outro morre de uma forma tão trágica, né? E seu marido depois, né? Que não aguenta essas perdas e acaba indo embora também. Então, Alice, você merece muito ser feliz, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!